esse som, Essa é a uma gente delas. segue para nossa próxima reportagem, porque o palco da partida entre Vasco e Santos, no estádio de São Januário, carrega na própria história as memórias do futebol brasileiro e da luta contra o racismo. Você vai ver agora na reportagem da Tuane Dossai. Ao longo de quase 100 anos de história, o estádio de São Januário já foi palco de momentos marcantes, tanto no futebol como na política. Trabalhadores do Brasil! Dia do Trabalhador, 1º de maio. Para quem não sabe, foi aqui em São Januário que se assinou o decreto que criou o salário mínimo. Foi aqui de São Januário que o Getúlio Vargas anunciou o funcionamento oficial da Justiça do Trabalho. Então, São Januário é um lugar de memória da história do trabalhismo no Brasil. Todo trabalhador, qualquer que seja a sua profissão, Quando o assunto é futebol, o que não faltam aqui são emoções. Alegrias, choros, conquistas e lutas. O Vasco foi pioneiro no posicionamento antirracista. O Vasco não foi o primeiro a ter negros, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o primeiro a ter brancos de baixa condição social jogando futebol, mas o Vasco foi o primeiro clube a ser campeão carioca, campeão da principal categoria, com os jogadores das camadas populares, negros e brancos de baixa condição social. E quando foi ameaçado, quando lhe pediram, lhe exigiram do clube a exclusão dos seus atletas, ele ficou ao lado dos seus atletas. O Vasco ele vai dar espaço, ele vai dar condições para que o negro e o branco de baixa condição social passassem a ser protagonistas e não mais coadjuvantes do esporte, naquela época o principal esporte, o futebol. Para os cruzmaltinos, o principal título do clube, inclusive, foi conquistado fora dos gramados. O maior troféu da história do Vasco, ele está reproduzido aqui, representado através de uma cópia dele, né? Aqui, que é a resposta histórica, que é o ofício 261 de 7 de abril de 1924, assinado por José Augusto Prestes, presidente do Vasco à época, em que o clube se nega a excluir os seus atletas a pedido dos outros clubes co-irmãos, quando o futebol do Rio de Janeiro era dominado pelo racismo e pelo preconceito social. Esse é o maior troféu da história do Vasco. Nenhum título é maior do que isso, porque aqui mostra a grandeza do Vasco para além do esporte, de qualquer prática esportiva. O São Januário, que materializa a luta do Vasco contra o racismo e preconceito social, assim como a resposta histórica, foi construído com dinheiro e o suor da torcida do Vasco. Foi o primeiro esquema, a gente pode dizer assim, né, de sócio-torcedor, praticamente, né? Vamos dizer assim, o primeiro grande exemplo de uma união, né, coletiva em prol da construção de um estádio. Uma grande vaquinha, né? Vamos dizer assim. Essas histórias fazem parte do circuito Espaço Experiência. E quem chega por lá já dá de cara com o maior ídolo vascaíno. Carlos Roberto Dinamite de Oliveira é o maior de todos. É o maior artilheiro do Vasco, é o maior artilheiro de São Januário, é o maior artilheiro dos clássicos do Vasco contra os outros grandes, contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. É o jogador que mais representa o que é ser Vasco. Vitorioso, o amor ao clube, ainda foi presidente do Vasco. Essa foto aqui ganhou um prêmio de melhor fotografia no ano de 77, foi feita por Ronald Teobaldi, que faleceu recentemente. O Vasco voltava a campo no jogo contra a Portuguesa da Ilha, lá na Ilha do Governador, e as torcedoras e os torcedores do Vasco tentavam encostar no Roberto. O Roberto aqui, gosto de falar sempre isso, especialmente para os alunos do Colégio Vasco da Gama, ele encarnava o Vasco, é como se fosse o próprio Vasco em campo. E para muitos torcedores e torcedoras, o Vasco, um clube, é a coisa mais importante da vida, às vezes mais importante que a própria família. Agora eu estou caminhando aqui bem às margens das 4 linhas do campo. E se tem alguém que entende de São Januário e de fazer gol, esse cara é o baixinho, o Romário. Romário de Souza Faria, o craque Romário, o rei da pequena área, cria de São Januário.
Essa estátua é em homenagem ao 10º gol da carreira dele, marcado aqui, nesse gol, no dia 20 de maio de 2007, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport de Recife. É o segundo maior artilheiro do Vasco e também foi o segundo jogador brasileiro a atingir a marca de 1000 gols. O primeiro foi o vascaíno Pelé e o segundo, o vascaíno Romário. O estádio de São Januário foi inaugurado em 21 de abril de 1927. Há quase 98 anos, a bola rolou pela primeira vez aqui em São Januário, num jogo entre Vasco e Santos. Neste domingo, às 6h30 da noite, esse duelo tradicional vai se repetir pela primeira rodada do Brasileirão 2025. A partida será transmitida pela Record. O Vasco está em busca do pentacampeonato. Foi campeão em 74, 89, 97 e 2000. Em 74, se a gente fosse escolher uma referência, o Roberto Dinamite, que com 20 anos se tornou um artilheiro e até hoje o artilheiro mais jovem do Campeonato Brasileiro. Em 89, Bebeto. Em 97, não tem como. Embora o nosso querido Carlos Germano tenha agarrado tudo, Edmundo é a grande referência. E em 2000, o baixinho Romário, cria da colina histórica. Pensando em formar futuros campeões no futebol e na vida, o Vasco tem um projeto importante para os garotos da base, o Colégio Vasco da Gama. Atualmente, cerca de 160 atletas do Cruz Maltino estudam lá. Nosso público hoje ele é composto 100% de atletas do Vasco, hoje de 3 modalidades: natação, futsal e majoritariamente futebol de campo. Nós atendemos do 6º ano ao 3º do ensino médio. Temos aproximadamente 160 alunos e a faixa etária deles vai do sub-11, ou seja, meninos que chegam aqui no 6º ano, a meninos com 18, 19 anos que já estão, inclusive, com contratos profissionais. Alguns já jogaram nas equipes profissionais. Então, esse é o nosso público. Você imagina um menino que vem de uma cidade pequena, que vem do interior, que vem do norte, do nordeste. Você tem ideia, nós temos um aluno aqui cuja cidade fica a 4 dias de barco de Manaus. E, de repente, ele cai aqui no meio da comunidade da Barreira. Então, assim, ter cuidado com esses meninos, porque vem a hora do choro, da saudade, e alguns dizem, eu ligo para casa, falo com a minha irmã pequena, ela começa a chorar, me dá um desespero, eu tenho que ir embora. Tranquilidade, não toma decisão importante na hora de crise, tenha tranquilidade, tem nosso número aqui, faz contato. E esse processo que está sob o guarda-chuva da sensibilidade. O olhar que o professor desse colégio precisa ter é o olhar de sensibilidade. O Vasco é o único clube carioca a ter uma escola dentro de suas instalações. Tudo aqui gira em torno da formação do atleta sem perder o foco nos estudos. Eu acho que o Vasco foi vanguarda nisso, né, quando entendeu que a rotina de um menino que joga futebol, e veja, eu estou falando de um grupo que vai do sub-11 ao sub-20. Esse menino tem uma rotina quase que de trabalhador. Os horários desses meninos, em boa parte do ano, quando eles viajam para competições, quando eles ficam às vezes uma semana fora, quando às vezes ficam 2 semanas fora, quando são convocados para a seleção, é preciso que o colégio onde esses meninos estudem tenha um olhar assim, muito artesanal para cada um deles, para recompor tudo isso, para compreender essas situações. O que a gente faz no Vasco hoje é olhar para cada árvore delas, desses meninos, nessa imensa floresta que é o conjunto de atletas do Vasco que estuda aqui. O projeto educacional já tem 21 anos. Grandes nomes como o meia Felipe Coutinho e o atacante Paulinho, atualmente no Palmeiras, já estiveram na lista de alunos. As pessoas estão buscando vagas no colégio. Meninos saindo de escola particular para vir estudar no colégio. A gente ajuda a cuidar desses meninos. Eu estou cuidando das pessoas que vão me dar alegria daqui a pouco.